Francesco. Qual é essa, Tem São Paulo e Santos esse fim de semana. Mas fala agora pra você. Mas eu espero que o jogo seja diferente. Mas tá um clima de água de salsicha pra esse São Paulo e Santos, tá não? Eu acho que a grande oportunidade do São Paulo é fazer um resultado legal, convincente. Porque o Santos não vem bem. Tá certo que jogou com um time misto, quase que pro reserva contra a Luverdense ontem. O Luverdense? O Luverdense ontem no Mato Grosso. Mas não tem cabimento. Não tem cabimento. Não tem desculpa. Um time de Série A, mesmo com seus reservas, não pode perder para um time de Série C. Não pode. Não pode. E saindo na frente. O Luverdense está na C, né? Está na Série C. E está em 7º lugar num dos grupos. Ou seja, está com risco de ser rebaixado. Exatamente. Não é que ele está lá chegando na B e tal. Não, está lá embaixo. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Vanderlei falhou ontem? Nos 2 gols. Nos 2 gols. O Vanderlei falhou nos 2 gols. A impressão que nos passa é que o Vanderlei meio que se deixou abater pelo fato de não ter sido chamado para a seleção. Né? Às vezes as pessoas se deixam abater por isso. Às vezes as pessoas não se deixam. Como é que é? Não, o Vanderlei... O quê? O moral dele, né? O que você ia falar? Você falou broxou, é isso? Broxou. Pode ser também. Não, falar, entendeu? Agora, há jogadores aí nesse time do Santos que a gente vê claramente que não tem nível para jogar. Falhou ali, o senhor? Falhou. Feio. E o problema foi que depois da entrevista, ele... depois do jogo ele falou só em entrevista, né? Então tá bom. Vocês querem ouvir? Você quer dar a entrevista pelo Vanderlei? Não, é porque ele falou uma coisa relevante que tem a ver com a própria falha. Vamos ouvir. Eu queria comentar em cima disso. Se você... Mas deixa ele falar, o Vanderlei. Vamos ouvir o Vanderlei e aí você comenta sobre a fala dele. Porque eu fiquei intrigado com isso. Também. Essa intriguinha. É por isso que Vamos ouvir o Vanderlei. Mas acaba a noite, ele vai falar, tô de você não estar na convocação, na lista do Tite para a Copa, mexeu um pouco com a sua cabeça, o Vanderlei, ou não? Foco total, segue o trabalho? Não, cara, não tem que mexer. Até porque, quando acabou acompanhando, sabe que dificilmente ele ia convocar porque ele nem observou, né? Então, é lógico que a gente cria uma expectativa pelo trabalho que vem sendo feito, mas a gente sabia também que ia ser muito difícil, porque ele observou outros goleiros também e, como ele sempre fala que ele procura manter a coerência dele, convocou os jogadores que estavam mais tempo na seleção e que tiveram mais convocações, né? Então, a gente vai sempre torcer para eles e fazer o nosso melhor no clube, que é o mais importante. Fica uma mágoa pela temporada que você fez e não ter sido nem observado? Cara, não digo mágoa, né? A gente espera ser convocado, mas isso foi critério deles, né? A vida segue, a gente está num grande clube e tem que procurar fazer o nosso melhor trabalho aqui, que é o mais importante. É óbvio que há um tom de mágoa. Ele falou, nem fui observado. Pô, e mandou o Tafarel lá. Não, ele mandou o Tafarel, mas aquilo que eu falei aqui outro dia, né? Nos jogos, ele nunca foi observar. O Tite nunca esteve presente num jogo do Santos, nunca. E tinha um jogador em potencial para ser convocado, que era o Vanderlei. Esperava-se que o treinador da seleção brasileira aparecesse em algum jogo do Santos. 2. Ele foi assistir 2 jogos do Santos? Não, digo que o Lucas Lima e o Vanderlei, sim, esquece. 2 jogadores em potencial. Então, eu acho que isso revela um pouco da mágoa dele, né? Ele tem mágoa, a frustração acho que é menor do que a mágoa, porque só se frustra quem tem uma expectativa muito grande por alguma coisa. Ele não tinha. Nunca foi chamado. Nunca foi chamado. Como é que ele ia ser chamado na última convocação? Entendeu? Como é que o Tite ia explicar isso na entrevista coletiva? Não tem que explicar. Então, acho que frustrado, ele fica um pouquinho, mas a mágoa dele é muito grande. E eu, no lugar dele, se fosse o Vanderlei, pelo futebol que ele vinha jogando, eu estaria também muito magoado. Com o desdém, com o descaso da seleção, da comissão técnica. E para essa posição, Fermani, era importante o Tite ver um jogo, pelo menos umzinho, 2, por causa da história o Vanderlei é um jogador que joga bem com os pés, né? E isso tem sido importante hoje no futebol. E não aparece a posição do goleiro, enquanto o jogo tá rolando ali na televisão, mas o Tite pode ser visto vários. Até porque se ele jogasse bem com os pés no basquete, ele estava morto. Estava morto. No vôlei não, porque no vôlei pode pôr o pé. O vôlei Acho pode. que não. Pô, claro, vôlei pode. Você pode botar o pé? Você podia você pode defender trabalha no canal de esporte. Então Só uma defesa, só uma. Então eu acho que o último jogo de vôlei, desculpa, o último jogo de vôlei que eu assisti na vida ao vivo, não, foi Atlântica, Boa Vista e Pirelli no Ibirapuera. Jogava Xandó, William, Renan, Montanaro, Badalhoca. Bernardinho. Ainda tinha vantagem. E tinha o Bernardo. O jogo demorava 4 horas. E tinha o Bernardo fazendo jogar nas estrelas do ginásio do Ibirapuera. E até 15 horas. Legal, nunca fala do Santos, era que vai falar isso. Ah, que você citou isso. Não, no Vanderlei. Tá magoado mesmo. Tá magoado, evidentemente. Eu acho que isso se transfere para o campo.
as falhas que ele teve, especialmente no primeiro gol, não é uma falha normal, então, não é uma falha do nível dele. Sormani, então aí eu acho que cabe ao Santos identificar isso, porque o Santos é diretamente interessado. Ele está jogando pro Santos. Claro. Eu queria ter para a seleção brasileira e tal. Então é o seguinte, amigo, espera um pouquinho, vai se recuperar. Vladimir, joga. É uma alternativa, então dá tempo ao tempo, entendeu? Mas aí, enquanto isso, vai ficar com o goleiro um risco que se corre. no seu diagnóstico está desmotivado. A questão é que... O tempo apaga isso. Enquanto isso, bota alguém que esteja motivado. Mas será que ele não ficaria mais deprimido ainda se ele fosse pro banco? Aí paga com problema dentro de campo? Eu não sei, de repente ele pode jogar bem no jogo contra o São Paulo. A gente não sabe. Pode ter sido o primeiro jogo pós-convocação, depois também foi o primeiro jogo pós-convocação. Mas o fato é que não pode perder pelo Verde. Se o Santos passa, mas não deixa expectativa nenhuma pro seu torcedor de que há possibilidade desse time chegar, por exemplo, à semifinal da competição. Cara, o Santos e o Jair Ventura faz um trabalho muito ruim. Em 27 jogos nessa temporada, ontem foi a 10ª derrota do Santos. Caraca, é muita 27 jogos? Em 27 jogos. Em 27 jogos, sobre tudo isso, 10 derrotas. Vamos com o Fernando Caetano com informações do São Paulo. É dia de clássico, domingo, São Paulo e Santos. É Sansão, não. Sansão, é horrível, é São Paulo e Santos. São Paulo e Santos. Clássico Sansão. Olá, amigos dos canais Fox Sports. O São Paulo disputou nesta sexta-feira um jogo-treino contra os garotos das categorias de base do clube. Atividade fechada para a imprensa, preparação para o clássico do próximo domingo contra o Santos no Morumbi, com mais de 20 mil ingressos vendidos antecipadamente. O técnico Diego Aguirre contará com as voltas de Militão, Anderson Martins e Diego Souza, os três recuperados de problemas musculares e liberados pelo departamento médico. Por outro lado, o zagueiro Rodrigo Caio continua desfalcando São Paulo. No final da tarde desta sexta-feira, ele vai passar por uma cirurgia no pé. Ainda não há um prazo estabelecido para a recuperação do jogador, mas a gente sabe que o Rodrigo Caio só voltará a jogar depois da Copa do Mundo. E depois do treinamento desta sexta-feira aqui no São Paulo, o técnico Diego Aguirre deu entrevista coletiva. Fizemos uma semana muito boa. Sinceramente, fiquei feliz com a semana, vi os jogadores ligados, mentalizados e aceitando todas as propostas. A verdade é que foi uma semana muito boa e o time tem que mostrar, levar para o campo todo o que tentamos fazer no dia a dia e mostrar a qualidade individual, mas também a fortaleza como time que ainda não está muito bem. Eu me ocupo de meu time e sempre respeito muito os adversários e tento não falar deles, mas sei que Santos tem um bom time. Com informações do São Paulo, direto do Centro de Treinamento da Barra Funda, Fernando Caetano para os canais Fox Sports. Tá aí o Fernando Caetano com informações do São Paulo. E olha, nós vamos fazer um intervalo e a gente volta rapidinho que tem mais informações aí. Tem